Olá, boa noite. Estamos começando mais um ponto de conexão aqui na Rede RS. Agora são 9h01. Eu sou Irineu Guarnier Filho e vou ficar na companhia de vocês até as 10h30 da noite. E muito bem acompanhado hoje para falar sobre o mercado do luxo. Um universo que vai além de um produto, além de produtos, envolve experiências, exclusividade e status. O programa vai discutir quem é o novo consumidor de luxo, o crescimento desse mercado no Brasil e no Rio Grande do Sul, as tendências de exclusividade, experiência e personalização. O luxo sempre despertou fascínio. Durante muito tempo, foi associado apenas à riqueza, ostentação e consumo de bens exclusivos. Mas será que essa definição ainda faz sentido nos dias de hoje? Em um mundo cada vez mais conectado e acessível, o conceito de luxo está passando por transformações. Mais do que produtos caros, ele envolve experiências únicas, personalização, tradição, qualidade, tempo e exclusividade. De imóveis de alto padrão a automóveis sofisticados, de joias e relógios a serviços feitos sob medida, o mercado do luxo continua crescendo e atraindo novos perfis de consumidores. No Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, esse segmento movimenta bilhões de reais, gera empregos e acompanha mudanças importantes no comportamento de consumo. Mas, afinal, quem é o novo consumidor de luxo? O que ele busca? Status, diferenciação, investimento ou experiências memoráveis? E como as marcas estão se adaptando a um público mais jovem, conectado e atento a temas como sustentabilidade e autenticidade? Para discutir os desafios, as oportunidades e as tendências de um mercado que reinventa constantemente o significado do desejo e da exclusividade, o programa desta noite recebe especialistas e convidados para um debate sobre o universo do luxo na atualidade. O ponto de conexão está no ar. E antes de apresentar os nossos convidados desta noite, eu lembro aos nossos telespectadores que estamos na TV aberta no canal 55.1 e também no canal 511 da Claro TV. E o ponto de conexão também pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube no @canal Rede RS. Para falar sobre o mercado do luxo, eu recebo aqui no estúdio esta noite Paulo Gasparotto, jornalista e colunista social. Gasparotto, boa noite, um prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente. Sempre é um prazer conversar contigo e te rever. Seja muito bem-vindo. Prazer meu estar aqui e falar sobre um tema que não deixa de ser fascinante para todos. Porque o que é o luxo? O luxo tem um significado para cada um, compreende? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver o que é o luxo para cada um. Também está conosco o Lisandro Neis, que é enólogo, também especialista no mercado de vinhos. Boa noite, Lisandro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Irene. É um prazer estar aqui. E hoje eu acho que vamos provocar um pouquinho o paladar das pessoas. Vai ser bom. A experiência está na moda, o novo luxo, está em alta e é o novo luxo da atualidade. As experiências, vamos Isso falar aí. sobre isso. Também conosco aqui o Marcelo Tovo, publicitário, especialista em marketing, é o publisher da revista One. Está conosco aqui. Marcelo, um prazer te receber aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Irineu. Para nós que trabalhamos um pouco nessa área desmistificando, né, o que é luxo, é um prazer poder exatamente falar um pouquinho mais e tirar algumas arestas e poeiras que tem nesse imaginário coletivo sobre o mercado de luxo. Exatamente. E completa a nossa mesa aqui desta noite o Paulo Schelli, que é consultor para o mercado de luxo. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Schelli ou Kelly? Chieli, italiano. Né? É italiano, né? Chieli. Boa noite, Irineu. Obrigado pelo convite para estar aqui. Boa noite aos colegas de bancada. Sempre uma alegria falar desse tema que é o meu favorito, né? Sim. É a minha profissão atualmente. Estou no luxo atualmente, então ajudando pessoas e empresas a ingressar e entender um pouquinho melhor como o Marcelo bem comentou, o mercado do luxo tem esse verniz glamuroso ao redor, né? Mas ele é um segmento da economia muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
e ele tem os seus meandros, as suas estratégias, os seus ossos do ofício, como a gente fala, né? Gera muito emprego, movimenta a economia. Movimenta a economia. E, felizmente, hoje o Brasil é a bola da vez, né? Enquanto o mundo cresce 3% no mercado do luxo, o Brasil cresce 12% ao ano. Sim. Então é algo muito importante. O Brasil está sendo visto pelas grifes como a alternativa do momento. Está tendo muita procura de todas as grifes internacionais, de todo tipo de segmento, para entender um pouquinho o Brasil e como chegar até nós. Então está sendo bem interessante. Temos um grande mercado aí para ser explorado. Muito. Eu vi hoje de tarde uma pesquisa do Serasa Experian que eles falavam, e nós temos 7,5 milhões de consumidores, né, do mercado de luxo no Brasil, movimentou em 2025 mais de 100 bilhões de reais e pode chegar esse ano, 2026, a 120 bilhões, principalmente na área de moda, utensílios pessoais, relógios, joias, enfim, imóveis e carros, né? E aí entram depois, e a gente vê aí crescendo também aí os hotéis de luxo, enfim, uma série de coisas. Mas vamos começar tentando desmistificar um pouco essa ideia, né? As pessoas que às vezes não têm muita intimidade com esse assunto imaginam assim, não, isso é uma coisa de meia dúzia de pessoas, é um outro mundo, eles vivem num outro planeta e tal. Vamos tentar entender melhor o que é. O Paulo já deu uma palhinha ali no início, o Gasparotto no início, dizendo que o luxo é diferente de uma pessoa para outra. Vamos tentar definir aqui, gente, o que é o luxo, afinal? É escassez, é exclusividade, é inacessibilidade para a maioria das pessoas, é exclusividade de determinado produto. O que é o luxo, Gasparotto, para você? Bem, o luxo, para mim, na atual faixa etária, é o tempo. O tempo, né? Eu acho muito importante isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não... O luxo, por exemplo, é esquecer tudo que desagrada e sempre ter em mente o seguinte, que a gente nasceu para ser feliz. E ser feliz, o que é? É se sentir bem. Porque a pessoa, quando se veste, ela tem que se vestir primeiro para si e depois para os outros. Sim. Então, por exemplo, eu acho perfeitamente normal, um costume mais comum, a garotada e certas pessoas mesmo que botam correntões de ouro no pulso e no braço, no pulso e no pescoço. Quer dizer, isso é o seguinte, isso é a busca do luxo. Cada um na sua esfera e cada um com seus códigos. Eu respeito, eu nunca critico, eu respeito o código, todos os códigos alheios, mas não abro mão dos meus. Porque o que é luxo para mim pode não ser para os outros, nem ter a preferência. Claro. Eu abro mão de uma série de coisas que me atraem pelas que eu consegui eleger no decorrer da vida. Para mim, o que eu gosto mais é perfume, sapato e roupa de cama. Por quê? O perfume, porque a pessoa cheirando bem, ela agrada. O sapato, porque é o que nos conduz. O pé é a coisa mais importante. O conforto é muito importante. Eu sou fascinado por pés. Já me casei uma vez e era encantado pelo pé da minha mulher. É mesmo, né? Eu acho uma coisa muito importante. E a cama, a gente começa na cama e termina na cama. Isso. Entendeu? E as melhores coisas da vida, o Epicuro dizia que é um pêndulo entre a cama e a mesa. Mas eu ainda acho preferível a cama. E a cama oferece maior variedade e mais intensidade. Por isso a importância da roupa de cama. Olha aí, abrimos aqui o programa com uma verdadeira aula do que é o luxo, né? Lisandro, o vinho se tornou aí um produto de luxo nos últimos tempos, né? A gente vê aí grandes investimentos aqui no estado mesmo, investimentos em vinícolas, a gente vê vinhos alcançando em leilões internacionais preços inacreditáveis, coleções de vinhos, né? Fabulosas também, sim. Inclusive coleções que eu acho muito curioso, porque as pessoas colecionam, mas não bebem o vinho, né? Sim. Então, raramente bebem o vinho da coleção. Mas vinho virou um produto de luxo, né? Totalmente. Acho que a gente eu concordo com o Gasparotto, a gente tem um tempo muito curto e a gente está aprendendo a valorizar isso. Embora nesse momento parece que no setor de vinhos as pessoas ainda queiram guardar para si,
Eu sempre lembro Se tu que me vinho permite, eu acho o seguinte, a pior forma de egoísmo é ter uma adega e dizer, olha, eu tenho esse vinho aqui de cento e tantos anos, eu acho que o vinho é para ser tomado. É verdade. As melhores safras e não oferece. Eu sempre falo que vinho é para compartilhar, né? Nasceu uma garrafa de 750 ml que é para compartilhar com muitas pessoas, né? Muita gente gosta de guardar, tem aquele sentimento, né, pelo poder da safra. A safra, eu acho que é uma conexão muito grande com o nascimento do filho, a idade do pai, né, a própria idade. A pessoa às vezes está fazendo seu aniversário e abre um vinho do seu ano de nascimento. Sim. Já tive o desprazer de ver algumas garrafas maravilhosas perdidas no tempo, porque foram deixadas, né, para serem bebidas num determinado momento. Porque o vinho tem um ciclo, né, vital, né? Ele se desenvolve, depois ele entra em decrepitude e morre. Normalmente, como qualquer outro produto orgânico, né, trabalhado. E ele precisa de uma certa atenção. Eu acho que beber no ponto certo é o seu tempo, é o momento que você escolhe para ele, né? Mas deixar uma garrafa guardada por tantos anos, procurando o dia ideal, acho que não é luxo. Eu aprendi, novamente interferindo, porque vinho é uma coisa fascinante, eu aprendi que o azeite também tem essa finitude muito mais rápido do que o vinho. Eu adoro azeite. O azeite tem que ser consumido logo. Eu troco a manteiga ou qualquer outra coisa pelo azeite. E tem de ser consumido rapidamente. Logo depois fresco, melhor, né? E aí vem algo que favorece também o vinho, principalmente a produção gaúcha, que tu conhece melhor do que ninguém. O transporte, o importar e o transportar prejudicam o azeite e o vinho também. Ele tem de ser consumido próximo da origem, né? Marcelo, luxo. O que é luxo, Marcelo, para ti? Eu costumo me pegar muito na questão de que uma experiência, seja ela... seja o que for, né? Independente de valor, independente do preço, que ela seja transformadora emocionalmente. Então, puxando a brasa para o One and Only, da qual sou editor, acho que uma boa leitura pode ser muito luxuosa, porque ela pode me transformar emocionalmente, ela pode alavancar que a minha carreira, a minha vida pessoal, uma viagem, uma experiência gastronômica, são experiências que realmente vão traduzir como eu experimento a minha vida no meu tempo, né? O Gasparotto falou no tempo, Lisandro também. Então, eu creio que hoje o luxo, para nós da One, junto com a PRC, a gente busca muito a educação e essa chave, essa mudança de cultura que o luxo ensina. Porque se a gente for avaliar a história... me permite, tu falasse algo ali muito importante. O luxo da boa leitura. Eu acho que ler é fascinante. O Midas Avarran dizia que o último prazer que o homem deixa é a mesa. Eu acho que, lamentavelmente, a gente deixa outros prazeres antes, mas a leitura é o único que permanece. É verdade. Sempre. Então, se a gente for avaliar, né, Gasparotto, tu mencionaste o tempo, né? Os novos pilares do luxo, do novo luxo, né? O tempo, o espaço e como eu tenho a autonomia para fazer o que eu quero. E se eu tenho tempo para ler, eu estou, de alguma maneira, contemplando esses atributos, né? Porque a leitura nos remete para um imaginário, qualquer imaginário, né? E isso é uma coisa que a gente precisa hoje em dia. O mundo do digital ele acabou nos escravizando. E principalmente a leitura no impresso, que ela não tem interferência de algoritmos, é um prazer que as pessoas estão perdendo. Né? Então, eu falei dessa mudança de chave cultural, porque se a gente olhar a história das principais marcas, né, elas centenárias, elas não nasceram milionárias, muito pelo contrário, um trabalho muito bem feito, né, que buscou a perfeição até hoje e que nos ensinam muito. Então, a gente costuma desmistificar realmente quais são essas técnicas e atributos e eu bato muito nessa tecla, que se tem uma experiência que é transformadora e me transformou emocionalmente, para mim é luxo. Paulo, a gente viu aí nos últimos anos uma certa mudança aí nessa definição de luxo, né? Luxo sempre esteve ligado à exclusividade, né? E à escassez controlada, às vezes programada, mas hoje parece que o luxo se desloca da coisa assim, do carro, do relógio, da joia,
para isso que o Marcelo falou, experiências, Exato, vivências. exato. Né? Outro dia eu vi um hotel oferecendo a experiência do sono, turismo do sono. Turismo Para um do lugar sono. no alto de uma montanha silenciosa, onde a pessoa pode dormir em paz. Luxo, achei luxuosa Sem essa dúvida, experiência. sem dúvida. Então parece que está mudando um pouco o eixo da coisa, né? Não são só os objetos. Né? Exato. Não, é bem por aí. Até parafraseando um pouquinho o Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton, da LVMH, um dos maiores conglomerados de luxo, com mais de 70 grifes. Quando pedem a ele o que é luxo, ele fala assim, luxo é você realizar um desejo, seja ele qual for, pequeno ou grande, para ele essa é a concepção de luxo. Claro que o luxo é uma indústria, né? É um segmento extremamente profissionalizado, que fatura 1 trilhão e 400 bilhões ao ano. No mundo, né? No mundo inteiro. E então é um segmento que tem, assim, quando você me pergunta o que é luxo exatamente, nós sempre, como profissionais, classificamos de duas maneiras. Primeiro é o luxo relativo, que nós estamos discutindo aqui, que é aquele luxo que 7 bilhões de pessoas têm uma definição do que seja. Bom, isso para a indústria é interessante? Até certo ponto, sim. Né? Nós tratamos do luxo absoluto, chamado luxo absoluto, que é aquele luxo imutável. Né? O luxo não muda. Sim. Né? Ele se apresenta diferentemente em cada temporada, em cada época, de acordo com inúmeros fatores geopolíticos, opiniões pessoais. Então, mas os valores intrínsecos do luxo, desde a Idade Média, desde o Egito, continuam sendo os mesmos. Né? A qualidade, a raridade, esses atributos têm que estar presentes para que o produto seja de luxo. Uma experiência, se ela não tiver qualidade, se ela não for bem elaborada, não vai ser luxo, né? Vai ser alguma coisa parecida. Então, analisando esse aspecto, hoje todas essas definições do luxo são importantes, mas a indústria tem que faturar e ela tem que garantir que o luxo ofereça sempre esses atributos fundamentais, né, essenciais, que é a criatividade. O luxo tem que criar alguma coisa, o luxo não se permite imitações, né? O luxo que sobrevive é aquele que cria algo exclusivo, único, diferente. A qualidade total tem que estar presente, e quando nós falamos em qualidade total, é do começo ao fim, né? Tudo que envolve o contato com o cliente, a produção do produto, o e-mail que você manda, o telefonema, o atendimento na loja, tudo isso é qualidade, não é só produto, né? E algum tipo de inovação, né? Desde o início do luxo, né? Próprio Louis Vuitton, Thierry Hermès, todas essas pessoas sempre se preocuparam muito com algum tipo de inovação. Sim. Então a gente entende que o luxo, qualquer produto pode ser adaptado ao mercado do luxo, contanto que ele tenha criatividade, inovação e qualidade total. Muito bem. O que seriam hoje os objetos do desejo aí dos consumidores do luxo no Brasil? Quais são os principais objetos do desejo hoje? Além das experiências, claro. Bom, no Brasil nós faturamos cerca de 100, como você falou, né, 130 bilhões de reais no Brasil em termos de luxo. Aqui no Brasil, o carro de luxo é muito valorizado, o carro. A construção é um boom que não está nessa estatística, a gente não tem números no Brasil exatamente do valor, do montante, que nós entendemos que é até bem maior do que esse valor que é mencionado no luxo. A gente tem visto muito, né, investimentos, o anúncio de projetos imobiliários de alto luxo. Né? Alto luxo que já vem muitos batizados com grifes já renomadas. Com né? grifes renomadas, eu tenho feito consultorias para empresas aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo também, que estão investindo pesado nesse setor do luxo, justamente porque vem essa demanda crescente por esse tipo de serviço, digamos assim, não só um apartamento, mas sim um estilo de vida, de acordo com aquilo que o luxo oferece, né? Inclusive com adegas maravilhosas já sendo projetadas desde a origem, adega já né? está no projeto. E vinhos nacionais maravilhosos, porque o restaurante agora no Peru, que foi eleito o melhor restaurante do mundo, serve espumante de Garibaldi. Exatamente. E nós temos, veja só, nós somos o único país no mundo que pode chamar champanhe de champanhe fora da França, né? Aqui produzido aqui no Sul, né? Tem uma briga com isso, assim, né, Paulo? Tem uma discussão, né? Tem uma discussão, mas é mais por conta da história, né? Quando a empresa foi criada, né? Antes do registro oficial da principal bebida espumante do mundo, que é o champanhe. Né? O champanhe virou uma denominação de origem oficial, foi lá pela década de 30, 40, foi por aí, né? Ele já era conhecido há muito tempo como champanhe. Mas ainda não havia essa indicação de Esse registro aconteceu mais ou menos em 1820, 1830. Não, mas eu digo assim, a marca virou... sim, virou negócio mesmo? Porque a nossa aqui, gaúcha, a Peter Longo, né, que utiliza
champanhe nos seus rótulos, Isso. ela já produzia champanhe desde o início do século XX, Sim, né? E exato. produzia espumante, né? Sim, Pelo sim. método tradicional, o método Exato. champenoise da champanhe, né? E por isso ela conquistou o direito quando a champanhe finalmente regulamentou a sua indicação, né? Muita gente tem essa curiosidade, né? Como é que ainda pode pôr numa garrafa de espumante brasileiro o nome champanhe? Mas é isso, né? Ela é mais antiga do que o registro feito na Europa. O registro da empresa. E isso só vale para o Brasil, né? Só vale para a Peter Longo, né? E só para o mercado brasileiro. Para o mercado brasileiro. E eu experimentei e é muito boa. Ela não pode exportar com esse nome. Não pode exportar com esse nome. Para o mundo não Isso pode, né? Agora, todo luxo é caro? O que você acha disso, Gasparotto? Todo luxo é muito caro? Custa Não, caro? ele fica relativo, depende do que a pessoa quer, o que ela elege como preferência, porque o luxo, foi bem definido pelo Paulo lá, tem que ser uma coisa que dê prazer à pessoa. Luxo é ter prazer, é ser feliz. Então, o que é caro? Aí eu te pergunto, se eu gosto muito, aí é a questão de eleger. Eu acho, por exemplo, o sapato muito importante. Que os sapatos subiram de preço, hein, Paulo Kelly? Muito. Loucamente. Muito. Depois da pandemia, principalmente. Mas o sapato é importante porque ele é onde a pessoa pisa, é o que leva a pessoa ao lugar. E houve uma época que as mulheres diziam, especialmente as mulheres, eu olho o sapato do meu namorado para ver qual é a categoria dele. Categoria dele. Então, É bem isso. É bem isso. é difícil situar como tem as preferências, por exemplo. Quem gosta de cachorro de luxo paga uma verdadeira fortuna por ter um cachorro. Claro. Né? E, ao mesmo tempo, quem gosta de vira-lata considera um luxo tratar o bichinho da melhor maneira possível. Claro. Quer dizer, isso é muito... Relativo, essa eleição né? é uma eleição muito pessoal. Existe uma relatividade aí, né? Porque é como disse o Gasparotto, né? Às vezes o luxo pode ser alguma coisa simples também, não necessariamente um jatinho, esses clichês que existem, o jatinho, hoje nós o estamos, iate. Se eu posso complementar, hoje nós estamos vivendo o que se chama o quiet luxury, que é o luxo silencioso, digamos assim, né? Que é, mesmo nas camadas mais abastadas da sociedade, há uma procura por produtos que sejam de boa qualidade, mas que não tenham o preço da grife, porque as empresas do luxo, depois da pandemia, com essa evasão gigantesca de clientes, né, depois da pandemia, o luxo teve que, de alguma maneira, compensar suas perdas. E a única maneira foi concentrando naqueles clientes com muito poder aquisitivo e aumentando os preços exorbitantemente, porque eles podem pagar para essa camada dos ultramilionários. Se você comprar uma bolsa, cobrar de uma bolsa $10 mil ou $20 mil, não tem muita diferença para eles. Então, o luxo foi a única saída que o mercado do luxo teve para resistir a essa crise violenta que foi a pandemia e conseguir se manter no mercado com um certo crescimento, né? E isso afastou milhões de consumidores. Mas o que dá para perceber também dentro dos consumidores desse altíssimo mercado do alto padrão, AAA, é que marcas que de alguma forma acabam se popularizando no sentido de que alguns produtos que antes eram inacessíveis se tornaram mais acessíveis para determinados grupos, então vai haver uma migração para um outro produto ou outra marca. Porque a partir do momento que aquela marca está se tornando mais acessível, eles não consideram mais luxo. Aí não é mais luxo. O luxo absoluto é nesse sentido. Mas tem uma estratégia bem interessante que eu vejo, assim, eu até gosto muito de acompanhar como base os vinhos. Né? Muitas vinícolas incríveis e chateaus históricos da França estão criando seu second van. Para alcançar e conquistar o coração de alguns consumidores com poder aquisitivo, para que eles tenham o primeiro contato com o efeito qualidade daquela micro-região e depois, se despertarem o interesse, eles andam para o andar de cima, que é onde encontram a máxima experiência assim, com aquela marca. Até porque é um processo de educação isso. Deve ser um processo de educação. Sim. Eu tive agora recentemente um evento e até vou aproveitar para perguntar para você, eles estavam oferecendo vinho sem álcool, várias grifes, uma tendência da juventude, hoje a geração Z, está procurando cervejas, vinhos, tudo sem álcool. Qual é a sua opinião? É o vinho do momento, tecnicamente, eu experimentei e não gostei particularmente. Para mim é um pecado capital. Tecnicamente eu também não gosto e acho que a expressão vinho é uma cultura tão milenar que não merece ser chamado de vinho um produto que é desatualizado.
desalcoolizado. Então, acho que na nossa cabeça existe a palavra vinho já com seu nível alcoólico, com todos os seus elementos que compõem ele ali. No momento que você tira o álcool, sim, você cria uma nova bebida. Uma nova bebida. Né? Mas não um vinho, é vinho em si. Essa é a minha opinião pessoal como técnico. Fica insosso, né? Exato. Ele perde acidez, torna-se um produto chato, sem frescor, né? Com uma estrutura que não é realmente agradável. No processo de desalcoolização, eles aquecem o vinho, né? Sim, precisa ele ser aquecido, digamos, uma cozido, né? Entre aspas. Estava conversando com ele aqui há pouco. Tem uma senhora que eu conheço, francesa, ela é famosa, a Beth Catru, e ela agora está fazendo uma campanha e ela só toma vinho branco, porque ela diz que o vinho branco não engorda, que o vinho branco é mais leve. E realmente o vinho branco, tem vinhos brancos soberbos, né? Sim. Mas eu acho o vinho tinto, não dá para fazer essa eleição assim. Aceito a opinião dela. Ela, inclusive, a última vez que eu estive com ela, ela disse assim, não toma vinho tinto porque engorda, envelhece, quer dizer... Eu confesso que eu acho que o grande ponto do engordar está no volume alcoólico e principalmente no açúcar residual, né? São dois elementos ali que carregam esse efeito negativo. Mas vamos pensar da seguinte forma, a gente não precisa beber uma garrafa inteira, claro. A gente não precisa escolher o vinho mais alcoólico, pode escolher algo um pouco mais leve, mais fresco, né? E o meu avô sempre dizia, não importa com o que você bebe, sim a quantidade de coisas que você come junto com o que você bebe. É verdade. E não dá para negar que a gente tem uma cultura, né, de consumo de alimentos realmente mais gordurosos, com carne, mais opulentos para essa época. Geralmente né? Então, é o que acompanha o vinho, né? É a massa, o carboidrato. Agora, finalizando a questão que o Paulo levantou para gente sobre os vinhos não alcoólicos, acho que essa nova geração ela tem uma consciência wellness diferente, né? De saúde, né? E infelizmente eles colocaram o álcool como um inimigo, né? E não é. O que acontece é que nós passamos por uma geração que eu acho que consumia muito álcool, né? Então eles têm uma visão diferente da pessoa que consumia álcool. Mas eles estão aprendendo a beber o álcool também. Eu já tenho clientes e felizes que estão mostrando o vinho para os seus filhos numa outra categoria, com um outro nível de experiência, né? E quando saem com os amigos, se arriscam a drinks não alcoólicos, ao vinho sem álcool, né? Mas que também tomam vinho em casa. Então, acho que a gente precisa mudar talvez um pouquinho a forma de ver isso. Menos e melhor, né? Menos e melhor também. Exatamente. Parece que há um movimento nessa direção, né? Com mais consciência. Menos quantidade e mais qualidade, né? Essa é a ideia do luxo, né? Ele traz essa ideia de você sempre querer o melhor em tudo, né? Escolher melhor a comida, escolher melhor a leitura, escolher melhor a bebida, os seus hábitos. Esse é o princípio do luxo, digamos assim, de uma vida mais adequada. Essa é Vocês acham que define hoje um produto de luxo nos dias de hoje? O que define? É preço, exclusividade, história ou a experiência mesmo? Porque a história tem um peso aí importante. No último seminário francês, que foi agora 2 semanas atrás, o propósito, o novo propósito do luxo é de que forma ele pode transformar a sua vida, ele pode elevar o seu eu interior, digamos assim. Então, hoje o que é mais importante do luxo não é o objeto em si, mas por que ele existe, qual é o propósito dele, o que ele proporciona para você em termos de pertencimento, merecimento, ou seja, identidade, né? Então, todos os produtos do luxo hoje que não oferecem esse tipo de experiência, de propósito, de identidade, estão tendo problemas no mercado, né? Então, as indústrias hoje no luxo estão muito preocupadas em entender de que forma um produto pode melhorar ou elevar a vida de uma pessoa, né? Independente do preço. Tu fizeste recentemente uma palestra que eu achei extremamente atraente, que é o bom atendimento do luxo. Ou o luxo e ser bem atendido. Há muitos anos atrás eu ajudei uma jornalista do Rio a fazer uma entrevista com as pessoas sobre Jacqueline Kennedy. E aí eu fui ao Yves Saint Laurent, que era dirigido por uma carioca na ocasião. E ela me disse, olha, eu vou te dar uma balconista que atende a Jacqueline Kennedy. E eu perguntei a ela, o que tu acha importante, né? Não, a Jacqueline Kennedy fala com a gente como se a pessoa fosse a mais importante do mundo. Então, eu sendo apenas uma atendente, ela me tratava com uma deferência que eu me sentia bem.
E a recíproca é verdadeira. O momento que a pessoa atende, te dando a impressão que tu é único, exclusivo e o melhor, nada mais luxuoso do que isso. Exatamente. E, lamentavelmente, o atendimento em geral, especialmente no Brasil, decaiu muito, meu querido. Exatamente. Eu gostaria de saber a tua opinião a respeito disso. Com certeza, Paulo. Eu quero botar a colher aqui porque é um tema que nos apaixona. tratamos. A gente trata de atendimento de excelência nos cursos que a gente tem ministrado. Eu e o Paulo, a cada mês, a cada 45 dias, a gente traz novas turmas para falar um pouquinho sobre atendimento de excelência, principalmente. O que a gente percebe hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está havendo realmente restaurantes, hotéis, enfim, várias atrações, não importa de que segmento, estão querendo se posicionar no mercado premium ou no mercado de luxo. E a gente percebe, os próprios empresários confessam, que há uma carência muito grande para formar profissionais, principalmente, para o atendimento. Porque é uma falha terrível. A gente vê realmente erros grosseiros, uma falta de treinamento e falta de conhecimento. Por isso que eu digo que é uma mudança de chave cultural. A falta de treinamento muitas vezes não é culpa daquele que está prestando serviço, é que ele não foi preparado para aquilo, é exatamente não isso. Conhece. Exatamente. Então a pessoa não vai vender uma marca famosa se ela não tiver consciência daquilo que ela está vendendo. Exatamente. Às vezes não conhece nem o produto que está vendendo, não conhece bem. E complementando, né, eu acho que a pessoa tem que entender que o setor do luxo, ele é nada mais, nada menos do que o setor dos serviços. Então, uma pessoa que quer trabalhar no mercado do luxo tem que ter vocação para servir acima de tudo. Porque o cliente que tem poder aquisitivo alto, ele quer ser bem servido, bem atendido, né? Ele espera um atendimento adequado e ele espera que a pessoa saiba fazer uma leitura do que ele está dizendo, né? Então o Marcelo até fala muito nos cursos sobre escutativa, postura corporal. Às vezes o vendedor não escuta o que você fala, né? Ele tem aquela... Porque o mercado tradicional muitas vezes está com o celular na mão, conversando. Isso aí é um erro. Tenta vender, né? O mercado tradicional tenta vender alguma coisa para alguém. E o luxo não. O luxo, através do diálogo, ele cria em você o desejo de comprar, que é diferente. É diferente. Isso é uma sutileza fundamental. É diferente, né? Eu gosto muito de plantas. E hoje estava conversando com um rapaz que é especialista em jardins. E aí, de repente, eu disse, eu quero mudar aquela planta ali e tal. Era uma planta com cores vermelhas, amarelas. E ele me disse, não, mas aqui fica melhor porque este contraste de cor de uma pata de elefante e desta outra aqui com esse multicolorido vai te dar mais efeito. Quer dizer, isso é um luxo. Um jardineiro que tem essa percepção e trabalha com essa percepção, ele é realmente uma pessoa ideal para trabalhar contigo. Com certeza. Porque ele está fazendo um jogo trocando que vai tornar mais atraente o trabalho e o efeito para a pessoa que está recebendo Um o exemplo trabalho. que eu sempre dou nos cursos de atendimento de excelência é, por exemplo, a Louis Vuitton, a loja de Paris, é uma das que mais vende no mundo inteiro, né? E eles têm vendedores que falam 5, 6, 7 línguas, né? Afinal, eles têm consumidores da Índia, do Japão, da Austrália, do Brasil, da Argentina, enfim, do Canadá. E eles têm uma capacidade de interpretar a escutativa, a linguagem corporal, mas principalmente há um treinamento contínuo. Eles são convidados a cada 2, 3 vezes por semana a chegar 1 hora antes da abertura da loja para dividirem com os colegas a sua pior e a sua melhor experiência. Maravilha. Então, se eles fazem isso lá, estão entre os tops number 1 do mundo, né, em termos de venda, de branding, de marca, por que nós aqui, muitas vezes, eu tenho empresários que eu conheço, que têm um potencial enorme para qualificar a sua equipe e não qualifica porque ele já está demandado e ele acha que não precisa melhorar. E esse é um problema recorrente do empresário brasileiro. Né? Há uma demanda, ele acha que está bom, sendo que ele cobra um ticket de se acomodar. Está dando certo, então deixa assim. E o problema é que ele cobra um high ticket, um ticket de altíssimo valor, e não entrega. E a pessoa que viaja, ela conhece e sabe o que está pagando. E aí tu perdes um cliente que pode fidelizar ali por muito tempo e tu deixa de fidelizar. E a gente depara com muita frequência com lugares caros, né? Caros, que não entregam qualidade. Essa né? A gente vê pessoas despreparadas atuando ali na linha de frente. Essa compreensão desse público, da forma como eles agem, né? Nós tratamos o desejo, nós classificamos em 2 tipos de desejo. O que a gente chama de desejo bonito e o desejo visceral. Então funciona mais ou menos assim. Quando o sujeito chega para você e fala assim, vim aqui, estou em busca de uma casa maior para acomodar a minha família.
Na verdade, ele não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, eu quero me projetar em um outro círculo social. Claro. Então, você começa a entender... uma questão, né? de espaço, No mercado de do luxo, nós metros temos quadrados. todas essas aproximações dos clientes. A gente sabe exatamente interpretar o que ele está querendo dizer e aí adequar a oferta, né? Então, é esse tipo de qualificação que a gente traz para as pessoas. Não existe uma regra, um sistema de atendimento padrão que serve para todo mundo. Cada empresa tem que criar o seu próprio sistema de compreensão dos clientes aos quais atende, né? Então, essa é a nossa tipo função. de cliente que vai receber, né? O Stendhal tem uma frase que eu acho magnífica, que a coisa mais difícil que existe é a ascensão social, porque dificilmente a pessoa se desprende daqueles hábitos, daqueles costumes, daqueles ensinamentos lá na origem. Exato. E isso eu acho a coisa mais digna. Eu sempre digo que não há nada melhor no mundo do que o novo rico, porque o novo rico, ele consome, e ele consome e isso vai melhorando tudo. Claro. Eu não tenho uma visão ruim do novo rico, eu acho o novo rico ótimo. As empresas investem, né, Paulo, milhões justamente para essa classe. O próprio Bernardo Arnault, eu sempre cito ele fala o seguinte, a nossa indústria é a base do desejo, né? Então, enquanto existir desejo, né, a função da indústria é criar desejo nesse público que é chamado aspiracional. Porque, basicamente, o cliente de alto padrão ele já está estabelecido, ele já não precisa de nada, né? Sim. Então, é o aspiracional que é um público muito importante, que movimenta essa indústria, né? Na parte de acessórios, bolsas, sapatos, hoje são já 500 bilhões. Basta o gesto, o desejo da pessoa de querer aquilo e de tentar compreender, e se ela levar além do material, aí entra a leitura e a percepção, ou a compreensão do vinho, enfim, Sim, ela vai evoluir e vai superar esse pensamento Stendhal que diz que a pessoa dificilmente deixa os seus vícios de origem, né? Ou as suas menos brilhantes qualidades lá atrás, né? Então, um outro detalhe, o Michel Coforado, né, que é antropólogo, já Tem um livro sensacional. Sensacional. Ele estuda o novo rico brasileiro de uma maneira muito peculiar. Até ia trazer o livro e esqueci. É sensacional. Mas o brasileiro, quando se torna um emergente, né, ele tem o que a gente chama a cultura da comparação, que alavanca a economia, né, mas que o emergente ele faz isso como ninguém, né? Ele sempre olha a grama do vizinho para ver de que forma ele pode superar. Então, essa concorrência do emergente é o que dá essa dinâmica e catapulta a indústria do luxo no Brasil, principalmente. Sim, por isso a indústria do Brasil está crescendo mais que no resto do mundo, né? No resto do mundo, eu vi isso hoje em alguma pesquisa, eu vou tentar descobrir aqui depois, acho que é a consultoria Euromonitor que fala que no resto do mundo, depois da pandemia, houve uma desaceleração nesse mercado. Muito. O mercado perdeu tração aí, digamos, mas aqui no Brasil ela está crescendo. Porque nós temos também uma classe média emergente que está buscando validação social, enfim, através desses... Mas assim, vocês acham que um carro de luxo, uma casa de luxo, um relógio de luxo, isso valida socialmente a pessoa? A pessoa precisa ter algo mais para poder se considerar, chegar no lugar onde ela quer chegar? Antes que eles respondam, eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu vejo que a gastronomia e a gastronomia consegue provocar um pouco mais as pessoas nesse sentido. Sim. Antes delas encontrarem o carro ideal, delas chegarem no apartamento naquele endereço, elas começam a viver alguns momentos. Então, é muito comum cruzarem pela porta da loja procurando algo diferente, sem dizer caro, mas que alguém mais importante que ele, com uma experiência de viagem, que vai recebê-lo, possa reconhecer o fino gosto de ele ter encontrado aquele produto. Perfeito. Então, eu acho que o vinho e a gastronomia, eles são o patamar do primeiro passo. Bom, cheguei a essa condição financeira possível, agora eu preciso entender um pouquinho do que eu tenho na mesa para poder conversar melhor com as pessoas que estão Não, eu acho que patamar. tem que providenciar um curso sobre vinhos. Claro, Mais com um, certeza. Paulo. Mais um. É isso Olha, aí. tem um curso sobre azeites, que é uma luxo, grega. né? É uma grega muito original, porque a família dela é da Grécia e tem o outro lado alemão. E ela fez essa semana uma prova de vinhos. A Anastasia Bazokis, ela é ótima.
E aí ele explicou uma série de... Os azeites são os azeites brasileiros e os gaúchos são os mais premiados nos concursos internacionais. É verdade. Estamos muito bem nessa área. Pessoal, agora são 21 horas e 40 minutos. A gente vai fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa, que está muito boa e vai ficar melhor ainda. Em 3 minutinhos estamos de volta. Fique com a gente, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje tem como tema o mercado do luxo. Marcas premium, imóveis de alto padrão, automóveis, joias, serviços personalizados, movimentam um segmento em transformação com novos consumidores e novas formas de valorizar o que é raro e diferenciado. E para conhecermos um pouco mais deste universo, estão comigo aqui no estúdio esta noite o Paulo Gasparotto, que é jornalista, colunista social, Lisandro Neis, enólogo, o Marcelo Tovo, publicitário, especialista em marketing, e o Paulo Chieli, que é consultor para o mercado de luxo. No bloco anterior, eu cheguei a fazer essa pergunta ao Chieli e no fim não houve tempo para a gente responder. Chieli, muitas pessoas estão buscando esse mercado, ou pelo menos os serviços, os produtos desse mercado, em busca de validação social, né? Isso funciona, ou como disse o Gasparotto, aquele ditado muito popular, grosseiro, eu não ia usar, mas enfim, aquela história, a pessoa sai do mato, mas o mato não sai da pessoa, né? Se diz vulgarmente, né? Um objeto, um carro de luxo, enfim, isso traz validação social realmente? A pessoa vai passar a ser aceita num determinado grupo? No nosso país, sim. No nosso país funciona muito bem, né? Porque nós não temos, assim, tradição aristocrática, digamos assim, com exceção de alguns estados do país, algumas capitais com famílias tradicionais. Então, esses objetos, eles são... a gente tem um ditado que diz assim, o luxo emite sinais, né? Então, através desses objetos, você começa a sinalizar as suas condições financeiras, o seu conhecimento. Então, eles realmente funcionam muito bem como sinais e as pessoas usam muito isso, né? E tanto é que as grifes entendem esse processo e elas oferecem, então, com os seus produtos uma certa identidade, digamos assim. Sim. Se você prestar atenção, as pessoas escolhem o estilo Armani, o estilo Cavalli, o estilo Gucci, o estilo Prada. Na verdade, são identidades para que as pessoas possam se expressar, se identificar com aquela linha de pensamento, né? E dentro desse conceito, as empresas do luxo hoje oferecem a vestimenta, o carro, o hotel, a residência, os cafés, né? Todas as grifes abrindo os cafés, café Armani, café Prada, café Tiffany, ou seja, para fornecer ao cliente essa experiência completa 360. E no Brasil nós temos também, as empresas finalmente entenderam, digamos assim, um exemplo é o grupo JHSF em São Paulo, que surfa muito bem nessa onda, né? Tem hotéis Fasano, tem lojas, então está investindo pesado nesse universo, aviões, jatos particulares, aeroporto particular, um dos mais bonitos do mundo, nós temos aqui em São Paulo. Então, veja como esse conceito de identidade, fornecendo todo um ecossistema para essas pessoas, funciona muito bem. Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul também, através dos condomínios aqui em Xangri-Lá, gigantescos, luxuosíssimos, oferecendo um sistema completo, né, de conciergeria, de experiências dentro do próprio condomínio. Então, o objeto de luxo, o carro, a casa, a bolsa, o sapato, a roupa, realmente funciona como um passaporte social para esse universo. Um iate também, né? Um iate também. Subiu lá, subiu. Já que o brasileiro, o gaúcho, tem o iate mais bonito do mundo. Um gaúcho. Que recebeu um prêmio do Príncipe Charles em pessoa, né? Então, nós temos Agora, isso aí tem um lado que o pessoal satiriza muito e, enfim, falam dos novos ricos. O livro esse do Conforado, ele brinca muito com isso, né? A coisa do novo rico e tal. Mas tem um lado positivo aí, que é o de estimular a ambição no bom sentido, né? No bom sentido, quer dizer, eu vou dar mais duro, vou trabalhar mais para ter o carro que eu quero, para ter a casa melhor, enfim. Então, outro detalhe a acrescentar, essa indústria de luxo emprega uma montanha de gente para poder fazer isso. Montanha de luxo de pessoas que estão especializadas. Então, essa especialização
é uma forma de valorizar o empregado. Claro, Com certeza. claro. Com Mas isso é certeza. legal, né? Estimula a ambição no bom sentido. Muito, muito. O luxo, ele tem como conotação ser educativo, né? Então, ele tem essa ideia de você ingressar no mercado do luxo não só para consumir, mas para aprender uma série de coisas. Você, para frequentar esse meio, você tem que entender um pouco da arte. O luxo é muito ligado à arte, né? Tanto é que as grifes têm, né? Fundação Prada, Museu de Saint Laurent, Fundação Miuccia Prada, Gucci. Então, as empresas se preocupam muito em catequizar ou educar, digamos, o consumidor para um universo mais completo, digamos assim. É isso que está acontecendo. Muitos emergentes que a gente tem contato estão buscando esse conhecimento de arte, né, de literatura, porque as pesquisas mostram, para ser aceito no vértice da pirâmide do luxo, Lá em a cima, chave de no acesso topo. é cultura, é conhecimento. E Ainda arte, é. nesse ponto, é fundamental. Ainda é a cultura, ainda é, Marcelo. Quer dizer, Não basta só o carro. Conheço arquitetos que têm como clientes alguns emergentes e acabam fazendo um processo missionário ali, né? Apresentando galerias de arte, apresentando objetos autorais, né? Não somente móveis planejados, que tem marcas maravilhosas também, Claro. mas mostrar que uma casa pode ter personalidade também, porque a autenticidade, né, que nós estávamos falando antes, ela é um dos principais pilares do luxo, porque o luxo não copia nada. O luxo verdadeiro não copia ninguém, pelo contrário. Sim, ele, né? Isso é ele fundamental. inventa, lança tendências. Exato. né? Sempre. E- Trabalha 5 anos antecipadamente com as empresas de tendência no mundo. São umas 5 ou 6 empresas que antecipam em torno de 5 anos os movimentos geopolíticos, tudo que vai acontecer e, consequentemente, os desejos, digamos assim, que serão criados. Eles, ó, né? o mundo vai nessa direção. Vai nessa direção, O consumo exatamente. vai nessa direção. Eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento porque o luxo não pode se permitir imitar ninguém, né? Ele tem que estar sempre criando alguma coisa nova. Ele é um parâmetro para os demais segmentos da sociedade. Por isso que as marcas hoje, as marcas mais renomadas, como o Paulo citou, Gucci, dentre outros, estão criando clubes de leituras, né? Sim. E aí a pessoa vai na loja, ela não vai consumir nada, mas ela está lá consumindo a marca, está sentindo a vontade no lugar que ela está satisfazendo, está aprendendo e como ela acaba se tornando fã da marca, naturalmente, sem ter comprado nada. Claro. Ou marcas como Ferragamo, que tem um museu. Exato. Museu. Exato. Então ali a pessoa entra e vê o sapato que eles fizeram especial para Greta Garbo, o sapato especial da Viviane Lee, para citar duas das E aí ele vai mulheres de estudar um maior pouco mais, vai expressão. procurar estudar um pouco da história do cinema, da história da arte, da literatura, para entender melhor esses produtos, né? Exato. Porque Desde o início o luxo teve essa preocupação, né, de fazer... por exemplo, a gente toma como exemplo o Thierry Hermès, que começou fazendo celas para cavalos, né? Gostava muito de cavalgar lá pelo Bois de Boulogne, pela floresta de Boulogne, né? E fez uma cela tão bonita, tão boa, cheia de bolsos para levar garrafas, passava horas cavalgando, levava livros, e as pessoas diziam para ele: Thierry, eu quero uma cela dessas para mim, né? Então começa já o desejo aí, fazer bem feito gera desejo nas outras pessoas, né? Então, e essa é uma grande vantagem do luxo, né? Ele começa pequeno. Então qualquer pessoa que quiser empreender no luxo tem espaço, contanto que você faça um produto em pequenas quantidades, mas muito bem feito, dentro dos princípios do luxo, você vai ter sucesso no setor, né? Nós temos grifes aqui gaúchas que conquistaram o mundo, né? Uma grife de bolsas aqui foi comprada pelo grupo OTB lá da Itália, Exato. né? Porque segue a cartilha do luxo, faz pouca quantidade, bem feita, raridade, Sim. com E pode criatividade. falar o nome, não tem problema. É a Paula Cadermatório, uma gaúcha que fez, sim. que agora parece até que já recomprou a marca de Recomprou. volta de tanto sucesso. Enfim, nós temos exemplos aqui, a Solane Piccoli vende vestidos na ateliê na Áustria, vendendo vestidos de noiva Sim. para o mundo inteiro. Temos empresas em São Paulo que fazem roupas para Beyoncé, para Taylor Swift, para essas cantoras famosas. Quer dizer, você compreendendo como funciona a cartilha do luxo, o mercado é o mundo, né? Assim como pensava o Luís XIV, né? Na compreensão dele, a França era muito pequena para o luxo, né? Ele, quando criou o Castelo de Versalhes, ele disse: nós temos que fazer aqui tudo aquilo que vai ser usado pelo resto do mundo, porque na cabeça dele o centro do universo era a França, né? Ele entendia que tudo, então ele reuniu o que era de melhor e criou essa cultura de fazer algo, mas fazer bem feito, né? Nem que seja uma cadeira, mas ela vai ser exatamente muito bem feita. A cadeira. Né? Lisandro, o gosto se apura, se educa. A pessoa diz: eu não entendo nada de vinho, esses aromas que vocês sentem aí eu não sinto e tal. Isso pode ser ensinado, pode ser aprendido? Pode ser ensinado, pode ser aprendido e é evolutivo. A gente só precisa entender um pouco como o nosso corpo reage às sensações do vinho
reconhecer muito bem isso no nosso paladar, criar uma memória olfativa. E acho que tem muita conexão com o luxo, porque você precisa ter um grau de cultura para entender de onde vem aquilo. O vinho acho que um pilar do luxo que precisa de um nível de qualidade fenomenal para alcançar um patamar de complexidade, que se torne completo no seu aspecto visual, olfativo e gustativo. Mas se a pessoa não tem um nível cultural para entender o posicionamento daquele vinhedo, a história daquela família, né? Como o caso agora do Châteauneuf du Pape, né? Que se tornou um centro de comentários no universo do vinho, porque o Papa resolveu mudar um pouquinho o estilo de elaboração clássica, milenar do Châteauneuf du Pape. Então isso causou uma certa... O Papa atual. Exato. Vai ser a primeira vez que o Papa interferiu totalmente assim na forma de elaboração do vinho do Castelo do Papa, na propriedade de verão porque da a região França, era exatamente essa, onde os papas iam no verão. Então ele tem toda uma ligação com a Igreja Católica. Isso aí. Então ele tinha 13 variedades e agora ele vai passar a ter... Estamos aguardando ainda, mas entre 8 e 9 variedades nesse corte. Por sugestão do Papa. Por sugestão do Papa. Ele gosta de um estilo um pouco diferente, né? Com menos uvas e com um sabor peculiar, e está todo mundo esperando, né? Que o Papa é um príncipe. Inclusive nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer em Vila Flores, aqui pertinho, né? Nova Prata, lá na Vila dos Capuchinhos, eles produzem o vinho santo, que é vendido nas igrejas do Brasil e no mundo inteiro. O vinho santo. Sai daqui. Nós tivemos a oportunidade de experimentar e é uma delícia. Chancelado pelo Vaticano. Chancelado pelo Vaticano, né? Aqui em Vila Flores, eu sugiro, vale a pena conhecer, porque é uma simpatia de lugar. É um lugar muito lindo. É muito lindo. Tem um hotel maravilhoso. Uma dica que muitos não conhecem. Luxo. É um luxo simples. Águas termais. Um luxo aí. Luxo simples. Luxo acessível. Comida típica. Exatamente acessível. Tem um show de uma família italiana que faz uma representação da chegada dos imigrantes italianos no Brasil pela primeira vez. É realmente comovente e eu sugiro que as pessoas conheçam, porque é realmente muito interessante. Eu acho interessante esse tipo Vila Flores. Vila Flores. O Hotel dos Capuchinhos, por exemplo, é um exemplo, né? A própria Itália considera não isso tem uma nada das... extremamente luxuoso. É um hotel simples, mas tudo é muito bom. Tudo é muito bom, a acomodação é boa, a alimentação boa, as águas termais e as pessoas são... o serviço é muito bom. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês que dão cursos, que ensinam sobre luxo. Luxo se aprende também? É possível aprender? Sim, com certeza. Com certeza, a gente tem acho exemplos... que há pessoas que têm inativo, independente Nascem de ter berço, como se diz, ou não ter. Porque a gente encontra pessoas que prestam serviços mais humildes e que têm essa percepção, essa sensibilidade. Assim como essa... Desculpe. Assim como essas têm nativo, as outras podem aprender. Podem aprender. Desde que queiram aprender. Gasparuto, eu vou exemplificar um exemplo de família. O meu avô, de origem italiana, era um italianinho que a mãe dele trouxe para ele a experiência de ouvir ópera. Então ele escutava ópera desde criança e tal, e como todos os migrantes que vieram, veio para Alfredo Chaves, que depois virou Viranópolis. Lá o Império tinha prometido terras que não foram entregues, e acabaram vindo para Vila Nova, colonizaram a Vila Nova, né? Algumas famílias italianas que tinham vindo da região do Vêneto, e ali, enfim, uma vida que não era fácil, e ele, para ajudar em casa, se tornou garçom. Do zoológico da família Ganso, onde a Avenida Ganso tinha a família Ganso, uma família de posse. Coronel Ganso era um uruguaio que veio para implantar aqui o telefone. E era um homem fascinante, porque casou, teve filhos, teve uma filha deslumbrante chamada Djamela Ganso, que foi uma das pessoas mais loucas e fascinantes que eu conheci. E depois foi para Florianópolis instalar o telefone lá e casou de novo e fez tudo isso que ele tinha feito aqui, fez lá também. Então ele trabalhou com pessoas excepcionais. Maravilha. Então, essa família Ganso tinha uma atração ali no Menino Deus, que terminava na Praia de Belas, que era a praia realmente, que tinha um restaurante, tinha um zoológico, tinha um restaurante de primeiríssimo mundo. E o meu avô trabalhou
como garçom ali. Como ele tinha uma educação razoável e tinha um refinamento no atendimento já de maneira empírica, ele já praticava escutativa, ele já praticava de alguma maneira a linguagem corporal, tinha postura para atender, ele encantou então na época o seu Miller, que era dono do Hotel Jung, novo Hotel Jung, que era concorrente do Majestic, eram os 2 principais hotéis na época. Sim. E a partir dali ele foi convidado pelo seu Miller para trabalhar no hotel como garçom. Em 6 anos ele se torna sócio do hotel pela capacidade dele e o interesse em aprender essa cultura, né? Sim. De se refinar, foi fazer um curso de chefe em São Paulo, foi para São Paulo, foi para a Itália, voltou e acabou sendo o chefe de compras do hotel, né? E ali nesse tinha hotel uma sensibilidade refinada. Independente de qualquer coisa, independente da dificuldade como disse Leonardo da Vinci, né? Se não existe luxo na alma, não existe luxo. Ele falou, na verdade, ele falou: se não existe elegância na alma, não existe elegância, né? Mas eu pego ele como exemplo porque mudou a vida dele, a vida da família dele, em cima de uma mudança cultural, que eu sempre falo muito sobre isso, né? E os cursos que a gente tem ministrado, a gente se depara com não só empresários, mas profissionais da saúde que implementam essas técnicas no seu consultório, na sua clínica, empresas ligadas à indústria moveleira, pequenas empresas, marceneiros que se tornam empreendedores de mão cheia, que vão trabalhar nesse mercado e aprendem como realmente realizar um produto com uma artesania acima da média. Isso pode ser aplicado, é aprendido com certeza e a pessoa acaba se apaixonando, porque são técnicas que tu percebe que não são promessas vazias, né? Tu implementa e dá certo. Sim, Isso é fascinante. Vocês dão curso sobre isso, Marcelo? A gente dá tem algum curso? A gente tem próxima edição em agosto, né, Paulo? Agosto, a próxima edição, é no início de agosto. Não tem a data definida ainda, mas o último aconteceu agora 2 semanas atrás, aqui no Transamérica Hotel. No Arte Hotel Transamérica, que é um parceiro, já ministramos no Ling, né? Como é que é o nome do curso? Mercado do Luxo e Atendimento de Excelência. Jornada sobre atendimento de excelência. Sim, olha aí, ó, gente. Para quem está pensando, né, em expandir seu negócio, melhorar, atingir um público aí talvez de poder aquisitivo mais alto, vamos pensar nisso, né? Refinar um pouco o tratamento, né? Fundamental, atendimento é fundamental. É a cereja do bolo, como nós dizemos, né? Eu tenho um projeto pessoal que eu quero levar, né, para, enfim, entidades públicas e privadas, que é realmente colocar Porto Alegre no cenário turístico do Brasil de uma maneira mais protagonista. Porque a gente vê o turismo de Gramado, Canela, que eu acho sensacional, né, trazendo, é o 2º destino mais procurado do país hoje, sendo que o turista chega, desce no Salgado Filho e vai direto para Gramado, Canela, não fica um dia sequer em Porto Alegre. Porto Alegre não consegue reter esse público. Exato. E como é que a gente faz isso para reter aqui no mínimo 1, 2 dias, que já faria uma total diferença nos cofres da prefeitura, né? Basta investir no atendimento e criar um roteiro que se converse, né? Já que a gente é uma capital que se diz de eventos corporativos, né, a gente pode criar diversas atrações que orbitem em relação a esses eventos que existem o tempo inteiro em Porto Alegre. E a gente tem uma orla hoje, tem bons restaurantes, bons hotéis, né? Tem algumas atrações bem diferentes. Museus, então, impressionante. Basta que se crie realmente um roteiro com algumas opções. Eu tenho certeza que esse turista ficaria em Porto Alegre. E o atendimento, o treinamento pode ser um grande diferencial para esses empresários. Aí. Basta criar desejo nesse consumidor que ele vai, vai saber. Uma oportunidade seria, naquele cérebro interregno de 15 de dezembro a 7 de janeiro, que Porto Alegre fecha, que não tem restaurante, não tem nada. Então, teria a ocasião de fazer uma campanha turística para trazer o pessoal de fora de Porto Alegre, dentro do próprio Rio Grande do Sul, dos outros estados, dizendo que Porto Alegre é sua, porque está à disposição, e incrementar tudo isso. Mas vamos tirar férias nesse período. A gente está para sair a Marina Pública, né? A gente é um projeto que eu participei da criação desse projeto quando eu fui agência do Salão Náutico Mercosul, que teve 3 edições, e foi um sucesso, porque Porto Alegre a vida inteira viveu de costas para o Rio, né? E hoje a gente está redescobrindo o valor do Rio. Né? Falaste no iate, né, Gasparotto? Mas a gente tem aqui condições de botar belas embarcações no Rio Guaíba e fazer disso um trajeto que seja também
de uso de transporte público, né, que agora está se usando. Então tem atrações aí que a gente pode explorar com certeza. Uma outra questão polêmica nesse mercado do luxo são as falsificações, né? Que estão cada vez melhores, cada vez mais perfeitinhas, mais certinhas e tal, e acabam prejudicando, inclusive, os negócios dessas grifes que investem muito em qualidade, materiais, produtos, enfim. Como é que esse negócio está? Como é que isso é um fascínio. Isso é um fascínio. Uma vez nós fomos convidados pelo pessoal da Air Marrocos para ir ao Marrocos e uma das atrações era a capital. Por quê? Porque lá tinha as fábricas do Louis Vuitton e vendem falsificação de Vuitton na rua, assim. E era impressionante como as pessoas compravam, né? Quer dizer, exatamente. Em parte... Isso aí é o fascínio do luxo. Exato. Em parte deve-se às próprias empresas do luxo que, num determinado momento, né, estimularam a produção em países asiáticos, né? Transferiram seu chão de fábrica todo o chão de fábrica para lá e, consequentemente, eles aprenderam muito bem, porque hoje produzem produtos tão bons quanto... A opção, na primeira vez que eu fui ao Marrocos, era ou ir para Rabat ou ficar em Marrakech. Eu fiquei fascinado por Marrakech, eu disse, não, eu não vou. Mas a maioria foi a Rabat, porque em Rabat tinha a possibilidade de comprar falsificações do Vuitton iguais. Exato, falsificações feitas pelos próprios operários da Vuitton. Sim, ali, eles aprenderam ali. Fascínio. Essas falsificações prejudicam mesmo a indústria, elas causam... Eu diria assim que algumas grifes até toleram um certo percentual, né? Algumas grifes, como a Hermès, por exemplo, é muito rígida nesse aspecto, mas não consegue evitar, porque você imagina que uma fábrica com 60 pessoas na França consiga abastecer o mundo inteiro e ter um faturamento de 12 a 15 bilhões. Se você faz as contas, você vê que não é possível. Tem alguém produzindo bolsa Hermès por aí em algum lugar do mundo. Né? Então, por mais que eles tentem dizer, não, é tudo feito na França, a gente sabe que não é. Né? Tem fábricas, agora estão aumentando muito a produção. E com as demais é óbvio, né? Todas as grifes Louis Vuitton, Prada, Hermès, Armani, todas produzem na Turquia, no Peru, em vários lugares do mundo. E há desvios de mercadoria, fatalmente há desvios de mercadoria, né? Principalmente da China, obviamente, né? Existem muitas fábricas que... Porque se você faz uma cópia, você não copia exatamente a ferragem, os detalhes todos. São praticamente Quem perfeitos, conhece, né? identifica que aquilo ali é falso. Exatamente. Tanto é que hoje os produtos originais, eles têm chip. Né? Então, se você para identificação, né? Porque as cópias são tão perfeitas que somente através de uma chipagem você consegue determinar. As falsificações já chegaram nesse nível de ter que usar um chip para... Somente especialistas conseguem identificar... A gente tem um caso clássico no Brasil que é o relógio Rolex, né? Que é o rei dos produtos falsificados. E vende ali nos camelôs da Rua da Praia, vendem Rolex a R$100. E é um produto que tem as suas falsificações de mais qualidade também, né? Tem vários níveis. E é um objeto de desejo, enfim. E a indústria se queixa muito disso, né? Que eles acabam sendo prejudicado, né? Bom, a gente sempre procura assim, vamos ver os números da indústria. Está crescendo, está faturando, então ainda não chega a ser um grande problema, né? Eu acho que o cliente do alto padrão, ele não vai usar uma réplica, ele não vai usar uma cópia, isso é indiscutível, né? Então, cabe à indústria exatamente a trabalhar adequadamente esse público para que entenda o valor de uma peça feita à mão. A questão ali é o preço que conta, né? Aquelas pessoas que não têm a condição financeira de comprar, procuram essas alternativas. Agora, aquelas pessoas que têm essa condição, elas precisam apenas ser esclarecidas sobre o valor agregado que existe nesses determinados produtos de alto luxo. Né? Eu tenho algumas amigas aqui que a gente conhece pela revista, enfim, que estão muito preocupadas, né? Que elas se gabavam de ter cópias de primeira linha, né, falsificação de primeira linha, que ninguém descobria que aquilo podia ser falso ou não. E acontece, tem um movimento novo aí acontecendo nas alfândegas do mundo inteiro, em alguns aeroportos, em que as polícias estão investigando, estão apreendendo bolsas e mochilas falsas. E aí o milhario está apavorado com isso aí agora, né? Sim. Quer dizer, pode acabar arrumando uma confusão e um problema lá fora exatamente, por estar usando um produto principalmente falso. na França, né, que algumas grifes francesas
porque virou controlam uma muito. questão de segurança. Mas, né? veja, Coco Chanel disse que quando você é copiado, é a maior prova de sucesso que você pode ter, né? Então, a indústria do luxo não está muito preocupada assim com a forma. Eles conhecem bem a sua clientela. Eu acho que é o que você disse, né, Kelly? Existe uma margem de tolerância. Existe uma margem de tolerância Exato. e significa que você alcançou um nível de desejo da população ao ponto de chegar a adquirir uma cópia, né? Então é uma grife de sucesso, com certeza. E temos vinhos falsificados, Sim. né, Lisandro? Eu ia chegar nesse ponto aí, porque seguidamente a Polícia Federal apreende aí carretas carregadas de vinhos argentinos entrando aqui no Brasil. O pessoal aí que está comprando Catena Zapata a R$70, abre o olho, né? Abre o olho porque não sabe o que tem dentro da garrafa. Não é só Todas problema as de bebidas, contrabando. não é só né? o vinho, todas as bebidas, as Aí é uma falsificações. questão de saúde bebidas. também, Aliás, né? falsificações Destilados, venenosas, licores, né? porque está Tivemos o dando caso doenças aí do terríveis. metanol há pouco aí. Com álcool de baixíssima qualidade, né? O mercado do vinho está sofrendo, acho que um dos piores momentos na atualidade, né? Com Sim. o descaminho, né? Com o descaminho, né? E provavelmente não, as vinícolas já estão investindo em selos de qualidade que possam ser realmente identificados, né? Por qualquer pessoa. E já caminhamos para o nível do chip também. Pois é, Sim, isso perguntar. porque alguns vinhos raros, né, de Etiquetas volumes muito pequenos, vinhedos históricos com mais de 100 anos, inclusive aqui da própria Adriana Catena, na Argentina, Sim. depois que ela lançou o livro Mon Amour Malbec, onde ela lindo, conta né? O o livro é amor maravilhoso. dela pelo Malbec, ela também passou a perceber através da falsificação do livro dela. O livro também? Exatamente, que Olha já só. tinha uma necessidade ali de inteirar um projeto um pouco mais intenso e mais persistente com as importadoras, né, aqui no Brasil, e criaram selos moeda, com papel moeda, e agora sim. já estudando em outros níveis o chip também. Porque o problema aí não é Na só o rolha. descaminho, o contrabando, que já é um grande problema para a economia do Brasil e para a indústria do vinho brasileiro, mas também o problema de não se sabe o que tem dentro da Exato. garrafa. Até um problema de saúde pública. Acho que você compra uma bolsa falsificada, aquilo não afeta A sua a saúde. saúde da pessoa, né? Mas o vinho é um líquido precioso É um que a pessoa alimento, vai né? beber É. e não sabe de onde veio, onde foi feito e tudo mais. Eu já tive a infelicidade de comparar com um cliente a garrafa falsificada com o original. E é gritante, assim, gritante. é grosseiro. Só que talvez o novo rico não perceba a diferença porque nunca investiu no original. No original. Então esse é o convite que eu deixo, né? Pra eles, ó, Prove o original. Prove o original também para ver o quanto você está sendo Compre enganado. numa casa séria, com boa procedência. Exatamente, que cuida dos estoques. Muito bem, agora 22h11, a gente vai fazer mais um breve intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o mercado do luxo. Fique com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão e vamos continuar falando hoje aqui com os nossos convidados sobre o mercado do luxo. Já passamos por vários pontos aí nos blocos anteriores, mas eu queria puxar um tópico ali que o Paulo Chiali levantou, que é aquela questão hoje do chamado consumo do luxo silencioso, né? De não alardear muito. Ficou deselegante, ficou brega, cafona, Kelly, essa coisa de etiquetas muito grande nas roupas, enfim, grandes. Bom, na verdade, assim, ó, o luxo silencioso, ele sempre existiu, né? As famílias mais tradicionais, que sempre estiveram acostumadas com o luxo, sempre optaram pelo luxo silencioso. A descrição, a elegância, tudo isso, né? E claro que esse é um fenômeno da indústria moderna em função da criação do desejo na camada aspiracional. Então, e sempre com aquela ideia de fornecer uma identidade. Então, você sai com uma camiseta escrita Gucci, olha, você já entende quem eu sou, meu gosto, que tipo de grupo eu quero pertencer, né? Então, isso serve como uma identidade. As empresas do luxo investem bilhões na divulgação das suas marcas e elas fazem questão que você divulgue cada vez mais a marca. Então, na medida em que o luxo silencioso, ele de tempos em tempos, ele reaparece, né? Porque ele vai e volta, né? As grifes contra-atacam lançando produtos com grifes ainda maiores, mais chamativas, porque
a grife é uma identidade, né? É um símbolo histórico. A marca, ela tem, no mercado do luxo, ela tem uma história muito longa, né? Desde a marcação dos barris para guardar o uísque na Inglaterra, nas casas. Quer dizer, a marca, ela tem um significado que ela não é só uma marca, ela leva consigo toda uma história, uma trajetória de uma família, de uma empresa, de um empreendimento. Então, a marca é muito valorizada e na medida que esses movimentos vão aparecendo e vão desaparecendo, elas vão trabalhando, né? Então, na medida que sobe o Quiet Luxury, vem o contra-ataque das grifes cada vez maior com logos e com propagandas, né? Não vão abrir mão do logo jamais. Isso não vai desaparecer, porque eles são verdadeiros outdoors. Assim. Outdoors, exatamente. Então, assim, claro que o luxo silencioso é para uma camada que pode, digamos assim, escolher grifes que hoje escondem um pouco a marca, né? Não são quer marcas ser um novas. outdoor andante. Exatamente. Então, você escolher, por exemplo, assim, Zuckerberg anda de camiseta. Ele é um cara simples, ele anda de camiseta. Mas a camiseta dele é uma camiseta de cachemir, feita na Brunello Cucinelli, que custa $1.000. Então, vejam, né? Sim. A simplicidade, ela tem várias formas de se manifestar. O luxo silencioso não é menos... não deixa de ser caro também, né? Sim. Então, é uma questão de um movimento, digamos assim, de uma determinada camada que procura diferenciação sempre. Então, se está todo mundo usando grife, eu não vou mais usar grife. Daqui a pouco, as grifes vão investir pesado nessa camada da sociedade, eles vão voltar a consumir as grifes e esse movimento sobe e desce. Interessante como é que o mercado funciona. Por falar nisso, Gasparotto conheceu algumas das pessoas mais influentes, mais elegantes, né, do Brasil e do exterior, conviveu com essas pessoas. Que exemplos você podia nos dar, Gasparotto, de elegância, assim, que você conhece, homem e mulher? Eu gosto muito de signos. Eu gosto muito de signo de Gêmeos. Não é o meu. É o meu. O homem mais elegante e o mais modesto e mais rico que eu conheci, vou contar uma história rápida, foi o embaixador Walter Moreira Salles. Walter Moreira Salles. E um dia nós estávamos em Paris, num jantar, e um vinho, era um sábado, e era um dia que num restaurante que todo mundo ia, todos os brasileiros, estava o embaixador do Brasil, estava o Walter Moreira Salles, a esposa dele, a Lúcia Gaúcha, Lúcia Cúria Moreira Salles, e outros convidados. Também tinha outra gaúcha, muito inteligente. E aí o embaixador do Brasil pediu, disse, vamos tomar um Chateauneuf du Pape. E ele disse, não, vamos tomar um outro vinho bom, porque está cheio de brasileiro e fica mal para mim, sendo banqueiro, estar ostentando um vinho desse. Aí escolheu um outro vinho, que eu não lembro, mas era um vinho de tanta categoria, mas menos evidente. Menos conhecido aí, como marca. Como nome. Veio lá e trouxe uns copos enormes, altíssimos, e disse, não, por favor, o mais simples possível. Quer dizer, é a não ostentação. E ele tinha um outro hábito que eu acho magnífico, não sei se eu faria isso. Quando a pessoa que estava numa conversa dizia um termo, um galicismo, um inglesismo errado, ele, se tivesse que usar, ele usava errado para não magoar a pessoa. Olha só. Para demonstrar, eu sei. Olha só. Eu acho isso, assim, e a preocupação dele com a não ostentação. Isso pode se ver pelo filho, o Valtinho Salles Júnior. Que segue bem essa linha, né? Que segue, todos eles seguem. Tanto o Valtinho tirou o Moreira Salles, ficou só Walter Salles, quando ele é Walter Moreira Salles. Né? Agora vem a maldade, né? A única coisa que ele gosta grandiosa é que ele adora o cachorro dinamarquês. O cachorro dinamarquês é imenso, que é cuidado por uma veterinária gaúcha da família Noyes, que vai lá na fazenda dele para cuidar os cachorros e tratar principalmente o dinamarquês. É um animal muito difícil de procriação, porque ele é muito grande. Então ela vai lá e prepara tudo isso. Mas pouca gente sabe, né, Gasparotto? Pouca gente sabe. E a mulher, Gasparotto, qual foi a mulher mais elegante que você conheceu na vida? É difícil, né? Você conheceu muitas mulheres elegantes. Muito elegantes. Conheceu Marinique Veiga, era muito famosa também.
Porque a mulher é um outro ângulo, né? Porque a mulher, naturalmente, ela usa a beleza e a elegância para... Né? Eu conheci mulheres que realmente fascinantes. Difícil escolher só uma. É difícil escolher uma, né? Eu gostaria de citar uma mulher internacional. Olha, a Lee Hartzell, a irmã da Jacqueline Kennedy. A irmã da Jacqueline. Era uma mulher muito legal. A Jacqueline eu achava elegante, mas a Jacqueline eu vi uma ou duas vezes. Uma vez eu a vi em Nassau. Fui ao Porto e vi uma senhora bonita e tal, com um homem baixinho. Aí eu cheguei no hotel e a dona do hotel disse para mim assim, o senhor não viu a Jacqueline? Aí caiu a ficha. Eu disse, não, eu vi. Era a Jacqueline Kennedy e ele. Ela tinha um formato de corpo meio anguloso, ombros muito largos e quadril estreito. Então, é um corpo mais masculino. E nessa época já com o Onassis. Já com o Onassis. O baixinho era o Onassis. O baixinho era o Onassis. E a Lee Hartzell. Não, a Lee Hartzell era mais assim, casou com um príncipe Hartzell. E é muito elegante. Muito elegante e, sobretudo, ela procurava não... Eu acho que a Jacqueline gostava de ser. E a Lee Hartzell não estava muito aí, assim, sabe como é? Ou pelo menos estava no limite. Sim. Agora, intolerável de se exibir. Sim. Agora, vocês acham que o luxo, com essa profusão de marcas e grifes que nós temos hoje, ele está se tornando mais acessível ou quando ele se torna acessível, ele deixa de ser luxo? É um movimento próprio da indústria, né? Que se chama, esse movimento se chama mastígio. Ou seja, você agrega produtos de massa sob uma grife de prestígio. Então você tem um segmento do mercado que é prestígio, que permite que você tenha produtos na categoria perfumes, gravatas, lenços, pequenos acessórios, que são aqueles itens de entrada para esse público aspiracional, para que eles conheçam, tenham um primeiro contato com essa grife e se tornem futuramente clientes na medida em que tenham ascensão financeira, né? Então, o mastígio é praticado pelas empresas. Hoje em dia... É aquela história, o cara compra um chaveirinho da Ferrari. Para começar pensando lá adiante, então. Exatamente. Mas por enquanto compra só o chaveirinho. Muita habilidade. Hoje nenhuma grife consegue sobreviver. A que mais resistiu até não poder mais foi a Chanel. E fazer só roupas, né? Mas ela teve que se render aos perfumes e a roupa, mas teve que entrar na linha de sapatos, bolsas, acessórios, uma série de artigos para poder trazer mais público para sua grife, senão o faturamento estagnava. Até porque os acessórios são hoje os responsáveis pelo maior faturamento dessas marcas, né? Pois é. Acabaram se tornando. E um outro detalhe importante, né, Irineu, é falar dos arquétipos, né, Paulo? Sem dúvida. Porque cada marca busca o seu arquétipo, né? Quando a gente fala em autenticidade, a pessoa se identifica com um arquétipo que diz respeito ao que ela procura, né? Por exemplo, a BMW demonstra sempre nos comerciais dela a ambição de quem chegou lá, né? Já a Mercedes-Benz tem um outro posicionamento, né? Mais sofisticado, uma sofisticação do status realmente, né? De quem não precisa provar nada. Então esses detalhes, essas sutilezas, né? Fazem toda a diferença na escolha daquela marca que eu vou consumir, seja no meu momento aspiracional ou já consolidado no mercado de luxo. E é uma construção, quer dizer, uma isso é construção. pensado, não é por acaso. E é sempre bom que as empresas criem nos seus produtos, nas suas coleções, esses objetos de desejo, né? É muito importante você sempre estimular as pessoas a criar produtos para gerar desejo nas pessoas e não sempre tentar vender. Na medida que você cria desejo nas pessoas, o seu esforço de venda diminui muito, né? As pessoas procuram o seu produto, começam a querer comprá-lo, é diferente, né? Sim. A gente vê muito isso, né? Essas lojinhas, boutiques e tal, que vende o boné de uma marca de carro, né? Para tentar realmente manter o público ligado naquilo ali, né? Perfeito. Agora, bom, nós estamos chegando aqui já no segmento final aqui do programa, então temos 4 minutinhos ali, eu queria ouvir de cada um de vocês, assim, uma dica final aí sobre luxo, consumo, o que é ser elegante, o que é consumir luxo de uma forma racional, enfim, equilibrada, mas tem que ser curtinho, 1 minuto para cada um. Vamos lá, Paulo. Eu acho que a elegância é ser, sobretudo, autêntico consigo mesmo. E nunca se forçar para querer ser mais. Porque quem quer ser mais é menos. Lisandro. É encontrar no nosso mercado o seu vinho perfeito, né? Que é assim como a gente busca o nosso lugar
nessa multidão, a gastronomia e o vinho podem ajudar nisso. Né? Não existe o melhor vinho, né? Não existe. Um vinho que para cada um é o melhor. Para cada pessoa é o melhor, exatamente. Então, está dentro da sua busca... capacidade de poder comprar, de entender. Sim, né? Exatamente. Acho que o vinho é um elemento aí que define muito bem essa questão, né? E dos mais prazerosos, porque fica dentro da pessoa. É verdade. Exatamente. Se a gente absorve, a gente consome, né? não Isso apenas aí. usa, mas consome, né? Isso aí. Marcelo. Acho que luxo começa no bom dia. Eu acho que a pessoa gentil, que exercita a gentileza, ela está abrindo portas no mercado do luxo. Porque quando se leva as coisas de uma maneira mais leve, normalmente tu consegue ter uma interação melhor e conectar, estar atento ao que está acontecendo e procurar aprender, porque o luxo essencialmente, como a gente falou, é conhecimento, né? Conhecimento. E gentileza abre portas para o conhecimento. E aprender sempre, né? Não ter medo de estudar, buscar conhecimento. E vocação para servir, né, Irina? Foi fundamental. Essa vocação é amar, servir, amar, servir, amar, servir. As três primeiras razões do mercado do luxo. Exatamente. Paulo. Posso citar outra frase do Leonardo que disse o seguinte, que o mais alto grau de sofisticação que alguém pode alcançar é a simplicidade. A simplicidade. Exatamente. Né? Então, eu acho que o maior luxo é ser simples, saber ser simples. E ele era uma pessoa simples, né? A última frase da vida dele foi: peço desculpas a Deus e à humanidade por ter feito tão pouco da minha vida. Imagina ele, imagina nós o que fizemos, né? Então, acho que essa é uma inspiração para todos, né? Acho que por mais luxo que tenha, eu acho que a simplicidade ele mostrou o luxo da humildade. Da humildade, exatamente. Bem colocado. E a gente falava até antes de começar o programa aqui, né, que hoje um dos principais centros do luxo no mundo é justamente a Itália do Leonardo, né? Exatamente. Ali tem grandes marcas, Hoje 80% dos produtos de couro, acessórios, tudo é produzido na Itália, né? Os carros, o design. O design italiano é insuperável. As pessoas, mas por que eles são tão bons no design? Mas olha a história da arte que eles têm, né? Olha tudo aquilo Florença, ali. tudo, né? Quer dizer, a criançada da escola já se educa indo aos museus, visitando, vendo Leonardo, vendo Michelangelo, enfim. Muito bem, esse papo está muito bom, a gente poderia passar a noite inteira falando sobre isso, mas o ponto de conexão de hoje vai ficando por aqui. Então eu queria muito agradecer aqui a participação do Paulo Gasparotto, colunista social, do Lisandro Neis, enólogo, do Marcelo Tovo, publicitário, especialista em marketing, e o do Paulo Chieli, que é consultor para mercado de luxo. Nós ficamos por aqui agradecendo também a companhia aí dos nossos telespectadores, lembrando que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E você sabe, né? Pode acompanhar o programa ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma boa noite para todos, até amanhã às 9 da noite, estaremos aqui novamente ao vivo. Até lá.